Kennedy, uma das coisas que o pessoal me pergunta aqui, ó, direto no Instagram, é sobre injeção. Poxa. O que a gente pode falar para esses clientes que estão tão preocupados hoje em dia com a injeção dos seus veículos e esses problemas que eles vêm pegando dentro das oficinas mecânicas? Injeção é um tema bastante complexo, mas complexo nos cuidados que se tem que ter com ela, né? E injeção, não tenha medo da injeção. Não pense naquela injeção de seringa e agulha do tempo da vovó. Não. Ó, é alguém querendo alguma pergunta aí, Gustavo. Com certeza, mais uma aqui. Quem sabe tira o som aí, ou enfim, pra gente poder explanar. A injeção é fundamental para a funcionalidade do motor, não só quando ele está em plena fluência, quando ele está lhe dando o torque e a força necessária que dele você precisa. A injeção de um motor, ela tem fundamental importância, principalmente quando você faz um reparo estrutural no motor. Quando você submete ele à retífica, ou faz ele no todo, ou faz o cabeçote, ou faz a parte inferior do motor. Porque é a alimentação do motor que vai dar aquela energia que ele precisa para desenvolver a força motriz que dele se espera. A injeção, ela está intrinsecamente ligada à questão da funcionalidade de potência do motor na queima. A alimentação do motor, ela é fundamental na quantidade certa, no posicionamento correto de um bico injetor, né? de um elemento injetor, de uma unidade injetora para os motores mais modernos, tanto quanto é a necessidade do quantitativo de injeção, de ingesta de combustível por cilindro. Veja, você tem um motor todo reparado, todo novo, mas a injeção é deficitária, ela não está adequada às necessidades de um motor realinhado. O que você imagina que vai acontecer, Gustavo? Vai dar problema, com certeza. Não vai ter o torque desenvolvido na medida necessária que daquele motor se espera, vai comprometer o serviço do montador do motor, que deixou de lado, achou não ser necessário fazer toda aquela avaliação intrinsecamente necessária para a desenvoltura do motor, que é a alimentação. Quando eu falo de alimentação, eu falo de injeção. Quando eu falo de injeção, eu falo da bomba rotativa, eu falo da bomba mecanizada, eu falo do sistema eletrônico, eu falo do sistema rail, né? Então, rail. Exatamente, que é de suma importância, né, para a funcionalidade do motor. O motor por si só, nos seus metalamentos, nos seus metais internos, não trabalha, né? Assim como o indivíduo, assim como o ser humano, ele precisa de alimentação, ele precisa da queima, para que isso lhe dê sustentabilidade. Assim é o seu motor. Então veja, o quanto uma injeção adequada às necessidades do motor influencia na vida útil, na funcionalidade dele e na garantia que você, mecânico, dá quando monta esse motor. Aferir a injeção é fundamental. E eu vou mais longe, Kennedy. Muitas vezes o nosso amigo mecânico, né, como o pessoal fala no mercado, mas eu gosto de falar reparador automotivo, ele é o profissional, ele dita a regra dentro da oficina mecânica que ele é proprietário. Perfeito. Ou que ele trabalha. Um exemplo, quanto você cobra para passar o scanner dentro da sua oficina mecânica? Só essa frase já está errada, porque passar o scanner não se resolve o problema. De maneira alguma. E no nosso mercado nacional, por ter pago caro, alguns scanners são realmente muito caros, né, Kennedy? O pessoal criou esse mito aí de passar o scanner. Então, meu amigo reparador, não cobre para passar o scanner, cobre o diagnóstico completo, para que você consiga manter a injeção do seu cliente, toda a parte de eletrônica, onde o scanner atua, você consiga, além de conseguir o diagnóstico correto, fazendo todas as análises de parâmetros, passando o osciloscópio, passando o scanner corretamente, entregando para o seu cliente o real problema, o que ele vai gastar, a peça que vai ser substituída, e não somente ir lá e apagando um erro. Então, não venda somente a passagem do scanner e o descobrir qual parâmetro, qual problema está tendo. Então, venda
o diagnóstico A análise completo, toda, como um todo, exatamente. né? Inclusive Uma porque... análise e o diagnóstico Inclusive completo. porque essa análise é que vai lhe dar parâmetros da qualidade do serviço prestado e aonde você tem que, na dimensão de necessidade, fazer um reaperto, né? Um resserviço antes desse motor ser aplicado ou colocado no veículo, né, de espera dele, para você entregar então aquele produto final que é um serviço adequado à reparação, a contento e o serviço que seu cliente Muitas espera. vezes o reparador perde duas vezes. Perde porque ele vai entregar para o cliente só passando o scanner e dizendo qual é o problema, ele vai acabar indo em outra oficina mecânica e fazendo o reparo e não estar mantendo um cliente fiel dentro da sua oficina mecânica e mantendo o carro dele sempre de pé, como a gente fala, Porque isso é um risco, né, Gustavo? Em vez de você criar uma fidelização, você cria um aspecto de desconfiança. Então, pessoal, hoje a gente falou um pouquinho sobre injeção eletrônica. Então, você aí que tem algumas dúvidas, coloque aqui, interaja conosco, inscreva-se no nosso canal. Isso que a gente precisa, dessa interação. Conteúdo, né, Gustavo? Dicas. Conteúdo, pergunte, que nós estaremos aqui tentando responder, como esta pergunta agora, que foi feita por um de nossos clientes no nosso Instagram. Nós estamos respondendo aqui, estamos no YouTube também, no Instagram e no Facebook. Inscreva-se no nosso canal, interaja conosco e sempre lembrando, se é motor, é com a Giros e muito mais.